gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e bem-vindos a mais um quadro 5 livros que a Tami não leu, mas deveria, do canal Resenhando Sonhos. Primeiramente, eu queria agradecer a Tami por ter me chamado para participar desse quadro. Eu acompanho todo mês os diferentes booktubers que aqui vêm indicar livros pra Tami. Chegou a minha vez e quando ela pediu pra eu fazer essa listinha, eu falei, ok, né? Vai ser um desafio. Porque a Tami, ela é uma leitora assídua, ela lê muitas coisas. A gente tem alguns gêneros em comum de leitura. Então eu falei assim, tá, o que eu li que a dona Tamires não leu? Consegui achar alguns, assim, que não vão estar tanto nos nichos de gênero favorito da Tami, mas eu acredito que ela vai gostar bastante dessas opções. Quem acompanha o meu canal sabe que eu sou louca por esse livro. É um livro infanto-juvenil que ganhou meu coração no momento que eu li. É um livro que mexeu muito comigo, emocionalmente falando, que é Pax, da Sarah Pennypacker. Esse livro aqui vai contar a história do Peter. E um dia o Peter encontrou um filhote de raposa e acabou acolhendo essa raposa em sua casa. Então eles foram crescendo juntos e eles viraram amigos. Porém, o pai do Peter fala pra ele que ele precisa se separar da raposa. E então que logo no primeiro capítulo nós temos essa separação, que é o pai do Peter levando os dois pra uma floresta e deixando o Pax lá. Vamos ter os capítulos intercalados, entre um capítulo é o do Peter e o outro capítulo é o do Pax. Eu sei que não é uma coisa muito coerente ter um capítulo narrado por uma raposa, mas eu achei a tática da autora genial e assim, fez toda a diferença na história. Então a gente não vê a raposa falando, mas é como se nós estivéssemos dentro da cabeça do Pax. O que ele tá sentindo, o que tá acontecendo, a falta que ele sente do seu humano, os medos que ele passa na floresta, pois que o Peter quer o seu amigo de volta. E aí ele acaba saindo nessa empreitada, nessa aventura de buscar o Pax. Ele meio que sabe onde que ele tá, só que é longe, ele é um menino de 13 anos, então muitas coisas podem dar errado. Então esse livro ele pode parecer que não é nada assim, mas pra mim ele significou muito e eu recomendo fortemente pra todos. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês é o Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Esse livro foi outro livro que ganhou meu coração. Ele também é classificado como infanto-juvenil. Ele vai contar a história do Jack. O Jack, ele é um menino que acabou de perder sua mãe. O seu pai, ele é um fuzileiro naval, então ele, por toda a infância do Jack, ele não se viu muito perto do pai, porque o pai estava sempre servindo. E quando a mãe dele morre, ele tem que ter esse relacionamento com o pai que ele mal conhece e vice-versa, o pai também mal conhece o filho. Então, com toda essa diferença, toda essa distância, o pai do Jack resolve matricular em um internato, uma escola para fuzileiros navais, só que o Jack não sabe que é exatamente para isso, porque ele meio que não gosta dessa história de ser fuzileiro naval. E lá, o Jack, ele vai ter toda aquela rotina, né, de adaptação, um pouco tanto quanto difícil, ainda mais que ele está bem triste e bem devastado pela morte da sua mãe. Aí ele vai conhecer então o Early, que é um menino muito especial. Ele é um menino inteligentíssimo, mas que também acabou tendo uma perda. Só que o Early, ele não é um garoto comum, ele tem algumas peculiaridades. E durante a história nós vamos conhecendo um pouco mais do Early, assim como o Jack vai conhecendo. Então é como se nós todos estivéssemos conhecendo ele ao mesmo tempo. Algo muito bacana desse livro foi a questão plot meio que secundário, mas que acaba casando muito com o plot principal. Um dia na aula de matemática tem um professor novo em que ele acaba trazendo o assunto de que um matemático muito famoso que estuda o número do pi fala que o pi acaba se tornando um número finito e o Early, ele acaba ficando revoltado. Ele sai até da sala, nem fica mais na aula, porque ele discorda totalmente. Quando o Early e o Jack, eles começam a se conhecer melhor, o Early, ele vai contar pro Jack a história do pi. O Early, ele consegue ver texturas, ver cores pelos números do pi. E com isso ele acaba contando essa história do pi pro Jack de acordo com o que ele vê, de acordo com o que ele sente com os números. E uma hora ou outra essas duas histórias vão se interligar. Quando eu comecei a ler esse livro eu não tinha tanta noção assim da história em si, e eu fui descobrindo aos poucos, e isso foi realmente o diferencial pra mim. Pra mim, as partes fortes desse livro é realmente a amizade entre os dois. A autora nessa história, ela retratou essas crianças, esses quase adolescentes, de uma maneira muito madura, de uma maneira muito real e sensível. Eu realmente acho que você deve ler esse livro, Tamires. Ele é um livro muito fofo, ele é um livro muito sensível, mas ao mesmo tempo um livro que traz um grande aprendizado e nos ensina, e a gente aprende com ele o tempo inteiro. O terceiro livro que eu indico pra vocês é Simon vs. The Agenda Homo Sapiens,
que foi escrito pela Becky Albertalli e é um livro young adult. Nós temos o nosso personagem principal, que é o Simon. O Simon, ele tem 16 anos e ele estuda no mesmo colégio que um garoto que ele acaba se comunicando por e-mails, chamado Blue. Ambos são garotos gays e que estão na idade em que eles não sabem como se assumirem, não sabem se eles devem se assumir, como eles devem fazer isso, quais são as consequências. Então, uma das partes principais desse livro é realmente esse questionamento de eles se autodescobrirem. Então, logo no começo, a gente conhece essa amizade, essa troca de e-mails em que o Simon tem com o Blue. E logo no começo também nós conhecemos uma terceira pessoa chamada Martin, que é um garoto também que estuda no mesmo colégio. Um dia, o Simon acaba acessando o seu e-mail do computador da biblioteca da escola e o Martin acaba indo logo atrás do Simon. Então ele acaba descobrindo essas trocas de e-mail porque o Simon deixou o seu e-mail aberto. A partir desse momento, o Martin, ele tira vários prints desses e-mails e acaba meio que, chantageando o Simon. E o Martin vem com todas essas desculpinhas. Não, eu quero ser seu amigo, eu não estou te chantageando em nenhum momento. E o Simon, ele fica meio que nessa pressão, porque nem pro Blue ele pode contar, porque ele tem medo de contar pro Blue e o Blue parar de falar com ele. Mas ao mesmo tempo, o livro não é só disso. A gente acaba aprendendo muito sobre o Simon e sobre o Blue. A gente conhece muitas reflexões dos dois. O Simon, ele tem amigos que não sejam virtuais também. Ele acaba tendo uma relação muito bacana com eles. A família do Simon, ela não é uma família problemática. Então, eu achei, assim, esse livro fofíssimo. Um ponto que eu acho que a Tami vai gostar bastante é que, não que seja igual, mas esse livro se assemelha muito ao Três Coisas Sobre Você. Eu acabei lendo por conta da Tami esse livro e eu adorei. Não passou despercebido algumas similaridades, mas assim, não tem nada a ver uma história com a outra. Esse é um livro com temática LGBT, o Três Coisas Sobre Você não é. Mas assim, essa troca de e-mails, essa questão da pessoa não saber o que fazer, como está se sentindo, essa autodescoberta e essa autoadaptação entre circunstâncias novas ou circunstâncias inesperadas. Então eu acho muito bacana, eu acho que ela também tinha que dar uma chance, eu acho que ela vai gostar bastante. O quarto livro que eu vou indicar para a Tami e para vocês também é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Esse livro é um livro de contos em que nós temos 9 contos. No começo pode parecer que esses contos não estão interligados, porém todos eles têm de alguma maneira um gancho ali que vai se conectar um ao outro de alguma maneira. Nós temos alguns personagens aqui que a gente pode dizer que são principais, porque eles aparecem em grande parte desses contos. 2 deles é o Gregory Powell e o Mike Donovan, que são assim duas pessoas muito bacanas. São cientistas, acabam estudando os robôs positrônicos, que são os robôs com cérebros positrônicos. Já um aspecto que vocês vão acabar gostando assim é que os dois têm aquele relacionamento meio entre tapas e beijos, sabe? Ao mesmo tempo que eles se dão muito bem, eles quase se pegam no tapa assim, discutem. Em todo o conto nós vamos ter sempre um problema e que esse problema vai ser resolvido de um jeito ou de outro no final. A maneira que esses problemas acabam sendo resolvidos eu achei muito interessante, muito incrível, muito inteligente, que alguns até eu nem pensava como isso podia acontecer, levando em consideração também que todos os contos nós temos as 3 leis da robótica presentes. O Isaac Asimov é considerado o pai da robótica, porque ele meio que criou essas 3 leis. E esses robôs, eles levam em consideração as 3 leis da robótica. O último, principalmente, eu não gostei muito, mas assim, tem contos sensacionais que eu adorei. Uma outra personagem muito importante nos contos também é a Susan Calvin, que é uma psicóloga roboticista. Ela é uma das mentes assim mais brilhantes que eu achei nesses contos, porque é ela que acaba estudando a fundo os cérebros positrônicos, então a maneira em que os robôs pensam ou como eles agem de acordo com as leis da robótica. O último livro que eu vou indicar pra vocês, e principalmente pra Dona Tamires, esse aqui é meio que um desafio que eu jogo pra ela, porque esse livro aqui muita gente no culto já leu e algumas pessoas gostaram, algumas pessoas não gostaram, algumas pessoas gostaram, mas não tanto, e eu quero saber a sua opinião, Tamires, porque eu particularmente gostei bastante, que é o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Meu primeiro contato com a Chimamanda foi através do discurso em que ela deu naquelas palestras do TED, que é o Sejamos Todos Feministas. Então eu resolvi pegar o primeiro romance da autora, que é o Hibisco Roxo. Esse livro vai contar a história da Kambi. Ela é uma menina que mora na Nigéria. Ela tem um irmão, que no livro a gente
o nome dele é meio esquisito, mas todo mundo chama ele de Jajá. Ela é filha de um grande empresário nigeriano chamado Eugene. Ele é dono de muitas empresas alimentícias e ele também tem um jornal, não diria sensacionalista, mas um pouco meio clandestino por motivos de sempre falar tudo que está à tona, mesmo que vá contra o governo. O Eugene, ele é um homem muito religioso. Visto de fora da sua família, ele é um homem muito bondoso, ele ajuda todo mundo, ele doa comida, tá sempre presente na igreja, fazendo doações, etc. Porém, dentro de casa, ele é uma pessoa extremamente intolerante, uma pessoa extremamente agressiva, extremamente machista também. Eu acho que um dos pontos principais na história é essa questão dessa intolerância religiosa em que as pessoas acabam pregando, né, que as pessoas têm que ser religiosas, elas têm que ter uma religião, elas têm que ter fé, mas ao mesmo tempo as pessoas não prestam atenção no que elas acabam fazendo de ruim, que vai totalmente contra essas crenças, ou não, talvez, mas que isso não justifica nenhum ato de maldade racista, nenhum ato homofóbico. Então é uma questão muito forte no livro, que me marcou muito. Então a gente conhece esse núcleo familiar da Cambili e acaba sofrendo com ela, por ela, porque às vezes são cenas e são atos tão fortes. Como nós temos uma cabeça um pouco mais aberta, muitas pessoas, na verdade, nós vemos que como isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo, se você pensar, isso acontece a todo momento. Porém, isso acaba mudando um pouco a visão da Cambili quando ela vai passar uma semana de férias, se não me engano, com a tia dela chamada Ifeoma. Ifeoma, ai, me deu dúvida agora. Acho que é Ifeoma. Que é uma pessoa um pouco mais mente aberta do que o Eugene. Ela tem a sua fé, a sua religião, mas ela não é uma pessoa tão extremista. Ela é uma professora de uma universidade e ela mora num lugar um pouco mais precário do que o Eugene e sua família. Só que lá a Cambili, ela vai conhecer outros valores, outras coisas que são importantes, e ela vai começar a ver que nem tudo aquilo que o pai dela prega é realmente a verdade. Eu acho que esse descobrimento da Cambili, tanto autodescobrimento como descobrimento de outras formas, de outras crenças, de outras visões, é algo muito enriquecedor. Nos faz refletir, nos faz pensar para nós mesmos crescermos em questões em que nós estamos um pouco limitados ou até que já são desconstruídas. A mãe da Cambili já é uma personagem secundária. A gente vê muitas mulheres viverem o que a mãe da Cambili vive. Eu acho que nós temos cada vez mais que refletir sobre isso. Eu acho que é um livro muito bacana. Eu acho que a Tami vai gostar sim, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas eu gostaria de saber realmente a opinião dela sobre essa história. Então é isso, Tami, mais uma vez eu venho aqui te agradecer por me convidar a participar desse quadro. Eu adorei, eu realmente tive que pensar assim em livros que você não tinha lido e que realmente eu gostei. Eu espero realmente ver resenhas suas falando sobre eles. E isso eu espero que você goste e que vocês aí de casa também gostem dessas opções. Me contem se vocês já leram, me contem o que vocês acharam. Então é isso. Deixa um joinha se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal da Tami, se inscrevam no meu canal também, Lábios de Letra. Um beijo, até mais!